Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre os principais erros de quem está investindo em fundos de investimentos ou vai começar. Enfim, o que eu vejo é muita gente ter muito fundo de investimento, o que não faz muito sentido. Então as pessoas começam a investir, elas começam a procurar coisas no YouTube, elas veem que elas precisam diversificar e aí elas acabam colocando um monte de fundo de investimento na carteira delas. E isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque dentro de um fundo de investimento a gente já tem uma diversificação muito grande dele. Então, o que eu vejo que seja interessante é a gente ter no máximo 5 fundos de investimento. Talvez um fundo de ações, um fundo internacional, 2 fundos multimercados e um fundo de renda fixa. Daria bem legal, uma diversificação interessante. Agora, que eu vejo muita gente com 5 fundos de ações, 5 fundos multimercados, 5 fundos de renda fixa, 5 fundos internacionais, e isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque essa diversificação não vai te proteger em nada. Um grande exemplo que a gente tem são os fundos de ações aqui no Brasil. Esse é um grande exemplo porque a nossa bolsa aqui é muito pequena, então a gente tem mais ou menos ali 400 empresas na nossa bolsa de valores, sendo que os fundos de investimentos, eles precisam ser líquidos. Então, se alguém solicitar o resgate, ele precisa entregar esse resgate. Como ele tem um alto volume financeiro, geralmente ele negocia empresas que têm maior número de negociação. Então a gente está falando de realmente empresas que estão no índice Bovespa, que aí a gente cai ali para mais ou menos 80 empresas. E aí dessas 80 empresas, quando a gente começa a analisar quais realmente são boas e quais não são, provavelmente a gente de 80 vai cair para 50 empresas. Então o que acontece? A correlação entre os fundos são muito parecidas. Então o que acontece? Se um fundo de ação sobe 10, provavelmente o outro fundo vai subir 8, 9, porque geralmente as carteiras desses fundos são muito parecidas. Então, se a gente acha que a gente está diversificando o nosso patrimônio colocando em diversos fundos, na realidade a gente não está. A gente só está colocando na mãos de outro gestor. Então, na minha visão, que faz sentido. Quando a gente está investindo num fundo de investimento, a gente está comprando uma mentalidade de um determinado gestor, uma estratégia, etc. Então, na minha visão, faz mais sentido eu investir naquele fundo em que eu conheço bem o gestor, tenho a mesma mentalidade que ele, gosto da ideia dele, consigo acompanhar ele sempre para ver o que ele está falando, se ele ainda continua com a mesma mentalidade de sempre. É mais fácil, do que eu ter que ficar acompanhando vários gestores. Porque, realmente, novamente, não vou estar diversificando. Então, se a gente pega, por exemplo, Petrobras, é uma ação que está em quase todas as carteiras dos fundos de ações aqui do Brasil. Se a gente pega a Vale, é uma outra empresa que está em quase todos os fundos de ações aqui no Brasil. Se a gente pega Banco do Brasil, é uma ação que está em quase todos os fundos de ações aqui no Brasil. Então, realmente não faz muito sentido a gente colocar em muitos fundos. Não faz muito sentido isso, porque a gente não vai estar diversificando nesse caso. A gente vai estar pulverizando a nossa carteira, tá? Então, quando a gente compra um fundo de ações, geralmente dentro desse fundo de ações já vai ter ali de 20 a 25 empresas, já vai ter um monte de ação dentro dele. Então, não faz sentido eu comprar um fundo e depois comprar outro fundo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido, porque realmente a gente não vai estar diversificando e quando a gente vê um período de alta volatilidade, igual a gente viu ali em março desse ano, quase todos os fundos de ações caíram do mesmo modo. O que acontece? A gente pode diversificar numa aplicação de ações, visando fundos. Estou dando aqui um exemplo de fundos de ações porque é mais fácil. Se a gente tiver, por exemplo, um FIA e um FIM. Então, o FIA, por denominação, ele chama fundo de investimento em ações. Então, por via de regra, o gestor ele tem que ficar comprado o tempo todo 67% em ações. Então, mesmo que ele ache que o cenário vai dar totalmente ruim, ele não pode fazer nada, porque ele tem que ficar no mínimo 67% aplicado em ações, e é claro que a carteira dele vai cair desse modo. Agora, um fundo mais voltado para ações, mas que tem a denominação FIM, que seria os fundos de investimento multimercados, acontece, o gestor não tem essa trava. Então, se ele acha que está tudo ruim, provavelmente ele vai reduzir a parcela dele em ações, pode deixar numa renda fixa, por exemplo, a hora que ele acha que o momento está mais atrativo,
ele volta para ações novamente. Então, isso sim seria uma diversificação, né? A gente vai estar aplicando em ações, né, com o objetivo do fundo sendo aplicar em ações, mas aí eu estou pegando estratégias diferentes. Agora, se eu aplico num FIA, realmente eu vou estar mantendo a minha posição, não vou estar diversificando, vou estar pulverizando. A mesma coisa acontece se eu começo a colocar um monte de FIM com a mesma estratégia. Então, quando a gente está olhando fundos de investimentos, a gente tem que olhar qual que é a estratégia desse fundo para a gente diversificar. Novamente, não vejo a necessidade de ter muito mais que 5 fundos na carteira, né? Com 5 fundos, realmente a gente consegue já diversificar muito bem. Então, faz sentido a gente analisar os gestores, entender quem são os gestores. Gostou da ideia desse gestor, gostou de como atua, gostou do histórico dele no mercado, né? Faz a aplicação no fundo e mantém somente com aquele fundo, né? Não faz a necessidade de colocar muitos fundos com a mesma estratégia, porque geralmente eles vão estar comprando o mesmo investimento e aí você realmente não vai estar diversificando em nada a sua carteira, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei aí, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e te vejo justamente no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.